Joia? Na paz? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia então direto. No livro de Atos, capítulo 20, está a nossa reflexão de hoje, Atos 20. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 24. Bem-vindos aos que nos visitam. Tenho aqui o meu grande amigo William, meu amigo de infância, né? A gente era meninos, adolescentes, e está aqui me alegrando com a visita dele. É uma alegria ter você aqui, William. Atos 20, verso 22. Mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, nós aqui estamos na Tua presença, já com orações, com súplicas, com clamores, com as nossas ofertas de louvor, as nossas ofertas físicas. Deus, já fizemos bastante. Agora nós pedimos a intervenção do Teu Espírito para que abra as nossas mentes e nos dê atenção devida para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Faz assim nessa hora, Pai, pois nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, dando sequência a essa conversa que iniciamos com o pós-Páscoa, falando sobre poder, na quarta-feira, para os que vieram, nós conversamos sobre 3 pontos que Paulo demonstra na sua vida, e que eu só vou citá-los rapidamente. Você pode ler em casa, naquela referência do acontecido em Atos do capítulo 16, quando Paulo é direcionado para seguir o seu ministério, mas na Macedônia. A Bíblia diz que Paulo tem uma visão, e nessa visão aparece um homem nessa visão e fala assim: passe pela Macedônia e ajude-nos. E Paulo, nesse processo, ele obedece. Nesse processo ele descobre que na Macedônia havia uma missão. Só para você sintonizar, Macedônia é o lugar da região dos Filipenses, Filipos. Na Macedônia é o lugar da região de Tessalônica, onde tem os Tessalonicenses. Na Macedônia é o lugar onde tem os bereanos, que são aquele povo que Paulo pregava, e eles ficavam conferindo na Bíblia se aquilo provinha das Escrituras. Macedônia se tornou um lugar que você tem na tua Bíblia aí 2 livros, 2 cartas de Paulo direcionadas a eles. Então foi um ministério frutífero naquela região. E Paulo, então, depois de obedecer a essa instrução de Deus, ele localizou a sua missão. Ali ele prega para uma mulher que se torna uma grande cristã daqueles dias, Lídia, que abre a sua casa para o Evangelho. Ali em Macedônia, Paulo expulsa um demônio que estava numa mulher, que usava uma mulher como escrava para ser uma adivinha e ganhar dinheiro através das adivinhações dela. Ali na Macedônia é onde nós amamos ver aquele texto que Paulo e Silas, presos à noite, faziam o quê? Louvavam a Deus e as correntes foram abertas. Olha quanta coisa aconteceu como resultado da obediência, do passe pela Macedônia. Em outras palavras, mude a rota, porque quem determina a rota é Deus e não o homem. E a consequência de tudo isso, como já disse, foram frutos. Porque essa fórmula, obediência, missão e frutos que nós vimos na quarta-feira aqui falando de Paulo na Macedônia, é a mesma fórmula que opera em todas as áreas do cristianismo, em todas as igrejas, desde a igreja número 1 primitiva, e que deve operar também hoje. Quando nós andamos e vivemos no poder do Espírito, na consciência desse poder, de maneira absoluta, nós vivemos com obediência, missão e, consequentemente, frutos. Esse é o padrão. Não tem como você dizer: eu sou cristão e não obedeço. Não tem como você dizer: eu sou cristão e não estou engajado na missão.
não tem como ser cristão e constatar a ausência de frutos. Não tem. De modo que cristianismo é a manifestação de obediência, missão e frutos. E Paulo vivia nisso. E esse contexto de obediência, missão e frutos é tudo aquilo que Jesus tenta nos entusiasmar e encorajar quando ele diz: olha, busca primeiro o reino e todo o resto vai ser acrescentado. Coloque primeiro princípios que vão além da ordem do dia, e aí outros eventos acontecerão na minha e na sua vida. Paulo vivia assim, a igreja primitiva viveu assim, em obediência primeiramente aos ensinos dos apóstolos, das escrituras. Eles tinham esse drive, essa força interior que os fazia como missionários. Eles continuavam com as suas funções. O pescador pescava, o carpinteiro construía, os homens do mercado continuavam vendendo, mas eles entenderam depois de Cristo que tudo isso eram, entre aspas, eram como fantasias, era só parte do mundo físico. Eu ganho meu pão disso, eu vivo disso, eu tenho que ser responsável, só que acima de tudo eu sou alguém que vivo com uma missão de compartilhar a verdade. A verdade que um dia alcançou minha vida, e porque ela é boa, porque eu acredito nela, porque ela gerou algo maravilhoso no meu coração, eu quero compartilhar aqui na terra. Eu quero compartilhar aqui no meu dia a dia, porque essa é a maior verdade que eu tenho que receber. Eu disse então que a igreja primitiva também viveu isso, e se passaram desde a igreja primitiva a hoje, o que é cerca de 2000 anos. E durante esses 2000 anos de história, desde a morte de Cristo, o início da igreja e hoje, a fórmula continua a mesma, irmãos. Eu preciso obedecer a palavra, eu preciso ter uma tarefa, e eu tenho essa tarefa, e você também, que deve ser executada a partir dos dons que eu tenho, a partir dos dons que você tem, a partir dos compromissos que temos com Deus. E o resultado dessa obediência e missão são os frutos. E se nós quisermos continuar com esse título, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo, nós precisamos rever esses conceitos. Porque para ser família de Deus precisa disso. E a finalidade de tudo que eu e você recebemos é para isso. Nas palavras de Pedro, você lembra que ele disse que nós nos tornamos o povo, o sacerdócio, a nação santa, a fim de proclamar, a fim de compartilhar, a fim de dizer: olha, aconteceu, é verdade, o Cristo vive e vive dentro de mim, e eu preciso falar disso. E é nessa dimensão então que Paulo, no texto que nós lemos, está se despedindo da igreja de Éfeso, mais especificamente dos líderes da igreja de Éfeso, ou nas palavras bíblicas, do presbitério de Éfeso. Paulo está ali com lágrimas, Paulo ali está triste, porque se você ler o texto, você vai descobrir que Paulo já pressentia que ele estava vivendo os seus últimos dias. Então ele estava dizendo para aquela igreja: é um tchau, é uma instrução final, e vocês não vão ver mais o meu rosto. Ele sabia que estava se afunilando os seus dias sobre a terra. E ele então, nesse contexto de despedida, ele confirma a sua obediência. Ele diz assim como nós lemos: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. O apóstolo que passou a sua vida servindo em obediência, em missão e frutos, chega no seu momento, indo para a sua reta final, dizendo: olha, eu continuo obedecendo. O Espírito, o mesmo que me disse um dia: vai para Macedônia, é o mesmo que diz para mim agora: vá para Jerusalém. E indo para Jerusalém, você vai descobrir o que tem lá, nessa reta final. Paulo demonstra então que essa obediência nunca mudou na sua vida. Número 2, muito importante, ele nos mostra que obediência não está associada sempre a benefícios. Eu vou repetir. Obediência não está associada sempre a benefícios, porque ele diz: a minha garantia, aquilo que sei, que vou encontrar porque obedeço, ele resume em 2 palavras:
prisões e sofrimento. Gente, não é um negócio contraditório? Porque o que nós costumamos conversar entre nós? Que nós obedecemos a Deus e que Deus nos abençoa, Ele nos faz rir. Que Deus tem um prazer em ver a nossa obediência e não o nosso sacrifício. E que no final tudo vai dar certo, sim, no final tudo vai dar certo. Mas aqui pode tudo dar errado também às vezes. Porque eu acho que você concorda comigo que apanhar, sofrer e ir preso não é desejo de ninguém, como já disse. Então Paulo está dizendo, olha, a minha obediência não gera um benefício. Eu sei que tem prisão, eu sei que tem sofrimento. De modo que, número 1, não associe obediência à ausência de sofrimento. No início do meu ministério, chegavam muitas pessoas que não me conheciam, ou que me conheciam e achavam que eu participava do consciente coletivo, daquilo que opera nos meios, e vinham com as famosas barganhas. Pastor, sabe o que? Eu vim aqui para você orar, hein? Eu estou fazendo tudo direitinho. Estou na igreja, estou firme, olha, estou lá, sou dizimista, estou engajado no ministério, e tem um negócio enrolando. E se rolar esse negócio, pastor, eu já te falo agora, 50%, eu já vou dar de oferta. Eu já parava o camarada, para, nem continua. Primeiro que eu não sou crismador de vidas, eu não crismo ninguém, você está me confundindo. Segundo, que você está vindo aqui fazer uma proposta para mim, e eu não aceito proposta nenhuma. Então para. Não, pastor, não, pastor mesmo, acaba aqui a conversa. Não, mas eu pensei. Você pensou errado. Você pensou errado. Aí passou um tempo, as pessoas acabam te conhecendo melhor. Eu confesso para vocês que bendito seja Deus, esse povo já não me procura mais. E a tolerância ficou menor, né? Ficou ainda menor. Porque o que demonstra isso? No consciente da pessoa, não, se eu fizer tudo direitinho, abençoado, obediência, vai tudo rolar, né? Então eu vou lá para nessa minha ideia ganhar uma crisma pastoral e aí garantia maior ainda. E aí eu já vou inclusive incentivar a oração dele com uns 50%, com 40%, com seja lá o que for. Eu repito então, obediência não está associada a benefício. Obediência nem sempre nos leva a um oásis, escute isso, mas também nunca nos deixa para sempre no deserto. Obediência é o resultado da ação consciente de quem decidiu viver com leis e princípios maiores do que os sentimentos. Não é também porque eu sinto e só faço então aquilo que sinto. Eu só obedeço se sentir. Existe no cristianismo uma verdadeira laia de gente que diz que só faz se sentir. Está tudo na cara. Tem o que fazer, tem por que fazer. Tem a teologia por trás. Está tudo lá. Já, não, mas eu não senti, não vai sentir nunca. Vai continuar sem sentir. Porque não é sentir, é obedecer. Paulo continua dizendo que sim, ele conhece os sofrimentos, ele conhece as prisões que o esperavam, mas ele não se importava com a vida dele. Ele disse, eu não considero minha vida importante, não é esse o ponto. Era o seu desejo, o desejo de Paulo, depois da obediência, terminar a corrida. Eu confesso para vocês que todas as vezes que eu estou correndo, eu penso também nesse texto. Tudo que eu quero, né, na última lá, completar a corrida. Chegou no finalzinho da corrida, eu falei para o Edu, cara, eu não consigo ficar sem chorar. Porque eu choro, eu me emociono pela vida, por estar vivo, por ter duas pernas, por poder andar, por poder correr. Paulo está dizendo, olha, tão somente me basta, eu quero completar a corrida. Eu quero completar o ministério que Jesus concedeu. E que por muitas variantes, que por muitos métodos, por muitas formas que Paulo usou, ele resumia da seguinte forma, eu tão somente quero testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Número 1, terminar a corrida é óbvio que é sinônimo de executar uma tarefa, chegar no final, ver a bandeirada, conclusão e não término no meio. E que essa tarefa é superior a todas
todas as demais. Entretanto, escute isso, ela não anula os outros desejos, simplesmente ela prioriza. A prioridade é a missão. Não significa você está anulado, não pode fazer mais nada da sua vida, porque agora tudo é isso, 24 horas do seu dia. Não! Deus sabe dos seus desejos, dos meus desejos, mas é priorizar, é manter o foco no que sou, no que é o meu interior, de modo que se a graça, que se o favor conhecido, que Deus nos deu o seu amor e tudo aquilo que recebemos de Deus foi bom, fez cócegas na minha alma, me trouxe alegria, eu preciso repartir, e isso é o testemunhar da graça de Deus. Repartir aquilo que me fez bem. Testemunhar é compartilhar o que experimentamos. Agora, compartilhar o que experimentamos sem as neuroses da religião, mas na simplicidade. Você vai concordar comigo e você sabe disso. O que tem de métodos de como evangelizar, como testemunhar, visão não sei das quantas, estratégias de como compartilhar em 4, em 3, em 10, em 20 passos. Você pode escolher qual você quiser. Mas a conclusão que eu chego com o passar dos anos é que métodos e estratégias é para o mundo corporativo e não para o corpo de Cristo. E você discorda, espera aí que eu já chego lá. Métodos de estratégia é quando você lida com números. Aí você faz estatística, balanço. Entrou um, tem que 1 virar 2, 2 virar 4, 4 virar 8, porque senão não está tendo lucro, não vale a pena isso que eu estou fazendo. É assim que qualquer pessoa de negócio pensa. Se não está rolando, já corta logo. É corte mesmo, corta, passa a faca, não vai valer, não vai dar certo. Porque é lidar com números, é lidar com resultados. Na espiritualidade, métodos e estratégias, a minha impressão, volto a dizer, a minha impressão, é que elas mascaram a realidade. Elas mascaram a experiência. Porque formata você de uma forma que ou você fala dessa forma, nesse método, ou você não pode falar. Ou é nesse patamar, ou não é. Não existe a simplicidade. Se você quiser se aprofundar nisso, anote aí João capítulo 9, a espiritualidade do cego. Sabe o que aconteceu lá em João 9? Jesus passando pelo caminho, vê um cego, os discípulos perguntam, foi ele ou seu pai quem pecou? Jesus, ninguém pecou nada, fica quieto, não começa a deduzir causa e efeito que não é por aí. Jesus então pega, cospe no chão a sua saliva, mistura com terra, olha, quebra tudo, né? Passa no olho do camarada, ainda bem que ele era cego, porque se ele visse ele não deixaria, como você não deixaria. Imagina eu cuspindo na terra, falando, vem cá lindinho, tá com dor de cabeça? É pra já, né? Não. Passa no olho dele, fala o quê? Vai lavar no tanque de Siloé, ele lava no tanque de Siloé e volta vendo. Volta a dizer, é o cego. O cego que não passou pelo mecanismo religioso, porque como cego ele já ficava fora da sociedade, ele vivia como um belo, pedindo dinheiro, preciso de dinheiro. E quando o cego tem um encontro com a visão, aí o mecanismo religioso pega o cego. Você vai ter que dar satisfação agora para os fariseus, para os mestres da lei, preste conta porque não está certo, ainda mais que estão falando que você foi curado no sábado e Shabat, você não pode fazer nada disso. Qual a conclusão? Chamamos os pais desse cego. Ele era cego de nascença. É seu filho? É o meu filho. Já nunca enxergou. Os pais ficam morrendo de medo da religião e dizem assim, olha, não pergunte mais para a gente não, nós já confirmamos que ele é quem era, então pergunte para ele porque ele tem idade suficiente para responder o interrogatório. Ele está tudo lá em João 9. E aí quando a transferência da religião vem para o cego, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, se esse camarada era pecador ou não, quem ele era também não sei, eu só sei que eu estou vendo. Eu só sei que eu nasci de um jeito e estou de outro. Sem método. Ele fez, em outras palavras, ele fez em mim. Não sei como, porque não viu. A única informação que ele teria é alguma coisa com terra meio melada veio para os meus olhos, eu lavei no tanque e vi o sol. Agora, me acha estranho o cego falando. Vocês são doutores da lei, vocês entendem a religião.
região e não consegue montar o quebra-cabeça que um milagre tão maravilhoso só poderia ter vindo de alguém que é de Deus. E cita isso: nunca se ouviu falar de alguém que tivesse nascido cego e passasse a ver. Isso é obra santa, não tem método. Olha o desfecho. Eu vejo, não sei exatamente, mas só pode ser do bem. Não, mas você tem que explicar exatamente, porque as leis determinam que no Shabat não se faz assim, não se faz. Eu não sei de nada. Essa é a simplicidade que eu me refiro. Se você olhar para dentro de você, você vai descobrir que existiam algumas cegueiras na sua vida, que em algum momento teve cegueiras, e que hoje talvez tenha cegueiras em áreas. Mas tem algumas áreas que você já está completamente, que está tudo claro, você vê com total claridade. Eu acho que essa aqui é a espiritualidade que cresce. Hoje você vê de uma forma, daqui um ano, agora eu entendi melhor, mais um ano agora encarnou em mim, mais um ano eu estou ensinando agora isso, porque eu vivo 24 horas nessa dimensão. Agora eu não preciso sistematizar, eu não preciso fazer ficar pesada, eu não preciso fazer virar fórmula. Olha, o que eu sei até aqui eu não via e agora eu estou vendo. E é bom na minha vida. Isso é testemunhar o Evangelho da graça. Vai além de você. Não, eu preciso disso, eu preciso disso. O mundo não está aceitando mais isso. O mundo já olha, quando esses folhetinhos, sabe? Olha, vamos lá, um novo momento com Deus, Jeová Jireh, venha para a festa, venha para o chá, venha para não sei o que, venha para... O mundo já olha, esse chá aqui é frio, hein? Esse chá aqui está parecendo que não tenho nada contra o chá, não tenho nada contra as reuniões, não tenho nada, só estou dizendo que nós não podemos depender de eventos para proclamar o Evangelho da graça. O pastor dizendo que não é para fazer. Não, pode fazer sempre, irmãos e irmãs, mas esse não é o ponto da minha missão de testemunhar do Evangelho da graça, mediante aquilo que Deus fez eu ver, e que aonde eu estou durante a semana, eu tenho a necessidade de compartilhar e testemunhar o Evangelho da graça. O que eu aprendi então, eu transmito imediatamente. O que eu experimentei, eu reparto. O que eu sofri, eu transformo em encorajamento aos que sofrem. Essa é a missão. Essa é a missão. Geral, global, não depende de geografia. É simples, estou vendo, já posso falar, estou vendo. Entendi como sofrer. Entendi como sofrer. Aprendi a me controlar. Já vou dizer, olha, eu estou fazendo assim. Aprendi a ter disciplina com Deus. Olha, desse método, eu acordo nessa hora, deu certo, já estou passando, já estou testemunhando. Ganhei paz no meu coração que não tinha, vivia aflito, preocupado. Entendi o que é descansar em Deus. Deixa eu compartilhar como que se descansa em Deus. Segundo São Lázaro, segundo São Adonis, segundo São Robson, segundo todos os santos da igreja dele. Agora, a missão, essa é o testemunho geral. Agora a missão também tem a parte específica. E esta específica está relacionada com 2 pontos. Número 1 são as demandas. Ouve isso. As demandas que eu conheço. Davi, quando acordou aquele dia para levar comida para os seus irmãos, tudo que ele queria era levar comida para os seus irmãos, porque foi uma ordem do seu pai. Seus irmãos estão no fronte, vá levar comida e ver como a situação está. A Bíblia simplesmente diz que nesse processo ele ouve uma demanda, que é um incircunciso desafiando o povo de Israel, e a Bíblia só escreve isso. Davi ouviu, e para ele, e depois que ele ouviu, tudo mudou. Não, alguém tem que fazer uma coisa, e esse alguém sou eu. Olha que lindo. A missão, tem uma demanda, tem um buraco, eu preciso entrar nesse buraco para resolver. É isso que eu quero dizer com missão número 1, que faz eco, ou que é resposta da demanda.
Você quer estar engajado na missão da demanda? Olhe para o seu redor e todos os buracos que você ouvir falar, ou ver, fala, eu estou aqui. Eu estou aqui. Segunda missão está relacionada com as suas capacitações e as minhas. É aquilo que eu sei que eu consigo fazer melhor. Todos nós temos áreas que nós fazemos bem, outras áreas nós fazemos tão bem, e outras áreas que nós não fazemos. Falando, isso aqui não dá para mim. E não tem nenhum problema nisso, porque cada pessoa é diferente. Mas tem alguma área na sua vida que você fala, eu faço legal e me sinto bem fazendo isso. Essa é a missão do seu dom. Ela não é da demanda, ela é do seu talento. E essa missão da sua demanda, do seu talento, ela foi confiada a você. De modo que a luta da sua zona, da minha zona de conforto, com o convite das demandas e o convite dos seus talentos, dos seus dons, essa luta vai continuar por todos os nossos dias. Não vai haver um dia que você vai dizer, nossa, agora eu não me sinto mais nessa necessidade de zona de conforto, eu estou totalmente atirado às coisas de Deus, eu tenho um ânimo completo e eu pego uma demanda e uso o meu dom na área que eu sei específica, uso a minha força porque eu ouvi sobre uma necessidade e me coloco lá e agora está maravilhoso. Gente, isso não acontece. Ainda mais nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, de correr atrás do pão de cada dia. Cada vez mais a luta vai se tornar mais desastrosa. Para quebrar sua obediência, para quebrar sua missão e dessa forma anular os frutos. Ou nós saímos da zona de conforto, ou nós não cumpriremos as missões específicas relacionadas aos dons e as missões das demandas. Ou nós saímos dessa zona de conforto, ou nós não descobriremos o que é essa necessidade da vida cristã. E por último, os frutos. Como Paulo diz, eu quero terminar o ministério. Quem conclui, colhe. Quem conclui, conclui se puder colher. Certo? Tem término sem colheita? Não. O nosso encontro com o Senhor, a nossa ida ao céu é colheita. Acabou. Ninguém aqui pode ter projeto de quando chegar no céu eu sirvo a Deus. Não é assim. Não, nós não sabemos o que vai acontecer lá. Mas uma coisa eu te garanto. Se você está pensando em servir a Deus quando chegar no céu, fique tranquilo que não vai ser dessa forma que você e eu esperamos. Não, lá eu vou começar a fazer. Não. De modo que eu acredito que nós precisamos contabilizar os frutos. Porque se eu obedeço, se eu estou engajado na missão de testemunhar o Evangelho da Graça, seja demandas, seja os meus dons, eu automaticamente vou gerar frutos. E frutos têm que ser olhados. Ou você vai numa banca de supermercado e pega qualquer fruta sem ver se elas estão estragadas, se elas estão boas, se elas estão más. Você checa. Os mais velhos então ficam mais rigorosos. Não, essa aqui já está... Você fala, não, está bom, não, está quase apodrecendo, pega uma melhor. Nós precisamos contabilizar os nossos frutos da nossa missão, do nosso testemunho, da nossa caminhada. E eu essa semana tive um momento muito gostoso, porque como já disse aqui, eu estou fazendo a mentoria de uma terceira igreja, além Embarque, é uma igreja hispana. E essa semana eu me encontrei novamente com a pastora dessa igreja, eu tenho que vê-la, tem uma agenda de contato, de mentoria, e ela chegou na minha casa essa semana e trouxe a mamãe dela de 75 anos de idade. Quando eu abri a porta, estava lá aquela senhora, eu já sabia que a mãe estava, porque eu recebo reports, eu sei do que está passando no ministério, naquela igreja, e eu já fui, olha a mamãe dela. E olha, irmãos, o Roy sabe disso, não falo espanhol, não falo castelhano, não falo nem portanhol, mas eu me voluntariei, eu falei, é comigo, precisa de ajuda, é comigo, tem alguma mulher precisando de ajuda, porque o marido dela, como já disse aqui ano passado, era o pastor que morreu, um ataque do coração fulminante, e a mulher assumiu a igreja. E precisava de ajuda.
E quando aquela mãe chegou na minha casa, eu abracei ela e começa a enrolar a língua, ó, você ia morrer de rir, eu falando meu espanhol. Eu começo lá, pô Deus, manda o dom agora. Na hora que eu abracei a senhora, ela me abraçou, pôs a mão na minha cabeça e falou: filho, a minha filha fala tão bem de você, de tudo que você está fazendo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua esposa, a sua filha, a sua igreja. Que Deus começou a me abençoar. Eu chorei, eu falei: Deus, é para isso que eu quero viver todos os meus dias. Mas me tira da minha zona de conforto, me acrescenta mais problemas na minha agenda, me acrescenta ter que ler reportes infindáveis, me acrescenta analisar todas as áreas da igreja para saber o que eu posso ajudar, me acrescenta ter que enrolar a língua e falar um espanhol safado que eu não sei falar, me acrescenta colocar na agenda e cuidar, me acrescenta um monte de demandas. Mas eu ouvi que tinha uma necessidade, eu não podia falar não. De modo que, irmãos e irmãs, nós precisamos rever como está a nossa consciência e ação e necessidade de obediência, de missão e de frutos. Isso é o que o Senhor quer de nós, isso é o que o Senhor quer da sua igreja. E se nós assim fizermos, nós estaremos com todas as chances de viver uma vida mais equilibrada, uma vida que realmente vai ser o reflexo daquilo que às vezes nós compartilhamos uns com os outros. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu termino essa noite te perguntando: como está a sua, a minha obediência? Como está a nossa missão? Como estão os nossos frutos? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Grande Deus, nós carecemos de Ti. Nós olhamos para a Tua Palavra e vemos os homens, mulheres, gente que entendeu essa dimensão de obediência, dimensão de viver com princípios que vão além das emoções, gente que colocou a missão, não anulou a vida, mas priorizou a missão, e gente que colheu frutos, e é isso que nós queremos viver. Pai, em nome de Jesus, coloca primeiramente em cada coração aqui um desejo imutável de Te obedecer, sem esperar nenhum benefício, simplesmente obedecer, porque no nosso coração nós entendemos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Coloca-nos esse desejo de obedecer por obedecer e aprender a agradar-te do Senhor, nos tornarmos mais felizes, completos nesse singelo ato de obediência. Ajuda-nos também, Deus, a olhar para as demandas, para as missões que nos cercam, para os alvos que possam estar ao nosso redor, para os buracos de necessidade, e simplesmente levantar as nossas mãos para dizer: é comigo, eu ouvi, eu estou aqui, eu posso fazer. Em nome de Jesus, nos levante para atender as demandas desta casa, deste corpo, as demandas do meio que vivemos, as demandas da sociedade, as demandas do seu corpo espalhado pela terra. E também nos levante para atender a missão que é vinculada com os nossos dons e talentos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos que faz parte dos acessórios, das ferramentas que o Senhor nos deu, daquilo que fazemos e sabemos que fazemos com prazer, daquilo que fazemos e sentimos que fazemos bem. Ajuda-nos, Deus, a olhar, a encarar esses dons e talentos, e nos remova das zonas de conforto, e nos levante para dar de volta o resultado dos talentos, das aptidões, daquilo que o Senhor já nos deu. E por último, Senhor, nos ajude a
contabilizar os frutos, para que dessa forma nós possamos ver dia após dia se os frutos estão acontecendo ou não, se nos tornamos simplesmente mornos, que simplesmente vive com o barco andando, sem querer se enroscar, se sujar, fazer nada e acha que isso é o normal. Senhor, remove isso da nossa mente e nos dá desejo de ter frutos, desejo de te apresentar frutos novos, em nome de Jesus. Coloca isso na nossa mente essa semana, Senhor. Obediência, missão e frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, bem forte, diga assim: obediência, missão e frutos.